Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre o estilo simples, sobre o estilo casual, sobre o estilo esportivo. Então, eu mesma tenho bastante peças, roupas e acessórios também simples, né? Então, esse estilo, que é o estilo casual, ele não importa muito com a questão da moda, ou então ele usa peças simples, ele é mais voltado para algo mais confortável, algo que vai favorecer, vai ajudar no dia a dia da pessoa, né? Então, usa muito tênis, sapatos confortáveis, sapatos que vai ajudar na hora do trabalho, ou então na hora de você pegar um transporte público. Tem gente que já faz isso, assim, sempre sem saber, né? Sem ter o conhecimento e já compra peças simples. E eu vejo, assim, que até pessoas na França também tem pessoas aqui nos Estados Unidos que mistura o estilo casual com o estilo elegante. Então vai de pessoa para pessoa. Mas esse estilo também pode ser visto até com artistas. Mas como a gente pode usar esse estilo ao nosso favor? Como pode nos favorecer? E aí eu vou contar aqui para vocês como. Como usar os objetos de forma que vai favorecer, que não precisa você estar gastando rios de dinheiro para ter um estilo bonito, assim, ou para ter um look, né, que vai te favorecer como pessoa. Então, eu vou estar trazendo aqui o estilo casual, só que falando de como a gente pode usar certos acessórios, algo que vai favorecer, vai fazer com que esse look brilhe, sabe? Que é um look simples, mas não precisa ser tão simples assim. Então, esse estilo vai usar calça jeans, o padrão, né? Costuma usar calça jeans, vai usar casaco, pode usar o casaco jeans, pode usar, vai usar muito, como eu falei, tênis, sapato. Então, e vai voltar muito para cores, assim, neutras, não chamativas, e por conta disso, ele fica super interessante investir. Tem um sapato preto ou branco, e depende de se você tem, você pode olhar, por exemplo, eu sempre olho para bolsa, que cores de bolsas eu tenho. Então, você pode fazer a combinação dos acessórios ou então combinação de roupa. Você tem roupa preta e a maioria das pessoas tem investido no preto. Só que não precisa ter tudo preto, né? Você pode fazer o contraste. Tem muita gente que acaba fazendo contraste do preto com o branco. Mas outras cores que combinam com preto seria o vermelho. O vermelho fica bem legal com a cor preta. O cinza também combina com a cor preta. E aí faria esse contraste para não ficar tudo preto. Ou então, o que fazer para não ter um look tão pesado? Então, você tem que trazer cores que vai combinar com preto. Mas se você não é da pessoa que gosta de preto, então, tenho muito preto, ou então muitas cores escuras no seu look, você quer mudar, quer renovar o look, então você tem que trazer as cores neutrais, você tem que trazer umas cores assim diferentes. Se não for vibrante, se você não gosta da cor vibrante, então misturar as cores escuras com cores claras também pode ser interessante, sabe? Pode fazer com que fique diferente o seu look. E aí não vai ficar aquela coisa tão pesada, tudo preto, tudo escuro, por conta de que vai ter uma cor diferente, que vai ser a cor clara que vai quebrar as cores escuras. Então, eu percebi assim que pro simples, né, para esse estilo,
alguma coisa tem que fazer com que tenha um diferencial. Pode ser um blazer, então, se você é uma pessoa alegre, deixa eu beber só um pouquinho de água. Então, se você é uma pessoa alegre, utilize cores alegres, que vai estar mais voltado para o vibrante. Mas se você é uma pessoa que é mais sensível, é mais romântica, pode ser que as cores, ou então é uma pessoa mais introvertida, que não quer chamar atenção, as cores claras, ela passa essa mensagem de ser uma pessoa, que a pessoa é mais sensível, romântica, meiga. Então, quando eu vejo uma cor clara junto com a cor escura, a pessoa está passando um ar de seriedade, porque o preto ele passa esse ar sério, ele passa esse ar assim mais pesado. Então, e uma pessoa que mistura muitas cores, que coloca muita cor no look, ela tá passando que é uma pessoa alegre, que é uma pessoa assim que é de bem com a vida e que é divertida, por exemplo, que é divertida, que usa muitas cores. Então, para não ficar brega também, a pessoa tem que saber como usar, se a pessoa gosta, né? Se você gosta de usar cores, eu quero usar muitas cores, tem que saber como usar para não ficar brega, para não ficar feio, sabe? E eu percebi assim que a paleta de cores acaba que a pessoa que é personal stylist, ou então que vai fazer a consultoria de imagem, que vai mostrar quais paletas de cores é para você, eu percebo assim que as pessoas estão usando o mesmo look, que as pessoas estão usando cores muito assim. Eu conheço por cor Cheguei, eu não sei o nome, o neon, né? Pode ser também um. E é aquela cor assim de impacto, né? E mistura várias cores ao mesmo tempo. Então, meu estilo não é esse. Se você quer, assim, inspiração de um estilo casual, de um estilo romântico também, eu tenho um pouco, não é tanto, né, o meu, mas eu tenho algumas peças, alguns acessórios românticos e também tenho o estilo casual. A maioria das minhas roupas, e eu tenho vestido no estilo casual por conta disso, que tem muita coisa do estilo casual em mim. Só que eu mesma olhei assim, eu não quero meu estilo, eu quero um diferencial. E até então, o que eu tô fazendo, o que eu tô usando no estilo casual são, não é lenço, né? Tipo, me esqueci o nome disso, mas eu tô usando isso. Um cachecol, eu tô usando muito cachecol. Então, tem o marrom, no vídeo anterior eu usei o marrom, e agora eu tô usando esse, por conta do Natal, e para também quebrar, por exemplo, meu casaco, que ele é um azul escuro, ele não é preto. Nesse vídeo tá parecendo que ele é preto, né? Só que não, ele é um azul escuro. E assim a gente tem que saber se a nossa personalidade coincide com a roupa que a gente está usando. Fiz consultoria de moda e eu pude perceber assim que eu não preciso estar fugindo da minha personalidade. Eu também tenho que saber da minha personalidade para saber qual é o meu estilo. Eu tenho que saber da minha personalidade para como eu posso investir na minha vida profissional, como eu posso investir no meu trabalho dos sonhos se eu não sei a minha personalidade. Então a gente tem que saber qual é a nossa personalidade. E eu fiz uma transição, sabe, dos meus estudos, eu cheguei a estudar para ser professora. Eu fiz estágio para ser professora no Brasil. Só que aí quando eu vim para os Estados Unidos, veio esse choque, assim, de e agora? Tô perdida, o que eu vou fazer na vida? Quem eu vou ser na vida? Questão de trabalho. E eu ouvia muito assim, estrangeiro que vem para os Estados Unidos
vai ter que limpar banheiro, vai ter que, sabe, pegar no duro, no pesado. Então, eu percebi assim que eu tinha que fazer algo, só que eu não sabia qual era o caminho, eu não sabia como investir no meu lado profissional, não sabia mais, porque eu tinha perdi minhas graduações. Então, o que eu fiz para investir em mim mesma no âmbito profissional, eu comecei a fazer de novo, eu fui fazer de novo cursos, mas eu fui fazer esses cursos que eu cheguei a fazer recentemente, do Brasil, fiz online, e para me dar assim uma luz, no fim do túnel, sabe? Eu tava muito perdida nisso, e agora que eu vou ser, não tenho dinheiro para fazer uma faculdade aqui nos Estados Unidos, e conforme eu fui vendo também, é totalmente diferente. Eu tinha antes uma mentalidade sobre estudante, né? Eu tinha a mentalidade de estudante jovem. E aí, quando eu fui ver a vida real, como é de fato, de não somente a questão do trabalho, não somente a questão de estudo, mas eu vejo que o peso maior na hora da vida real, na hora de responsabilidade, na hora do financeiro, é fazer a coisa acontecer. E tem que fazer acontecer agora. Porque tem conta para pagar, tem responsabilidades, casa, comida, luz, água. Então, pra gente, o básico é isso. O básico é isso. E a vida do adulto, a vida de uma pessoa responsável, a vida, por exemplo, eu sou casada, então a vida do casado, vai requerer essas responsabilidades. E para viver bem, a gente tem que ter pelo menos o básico. Se a gente não tem o básico, então alguma coisa tem que fazer para, né, que o básico ele pelo menos vai nos dar paz. Algo na minha vida, graças a Deus, aqui não falta luz, água, comida. Então, o básico eu tenho. E de vez em quando dá para comprar também besteira, sabe? De vez em quando dá para gastar um pouco em roupa, essas coisas, sabe? Que é supérfluo. Que assim, roupa não é o básico, mas se tá sobrando dinheiro para você comprar roupa, então compre. E algo que eu coloquei na minha cabeça era: não quero ficar endividada, não quero ficar com parcela em cartão e por aí vai. E também o sistema aqui dos Estados Unidos é diferente, sabe? A questão de usar o cartão, eles não pode passar lá, você tem que pagar, sabe, na hora, à vista. Então, só que a gente não recebe o salário de vez por mês. Meu esposo, ele recebe por semana. Então, quando a gente vai ver o gasto, a gente acaba gastando na semana. A gente acaba o nosso gasto, assim, do salário, a gente, quando vê no final do mês, ou sobra um pouco, às vezes nem sobra, por conta disso, de que a gente usou o dinheiro da semana. Acaba ajudando por não precisar, por não ter a parcela, né? Ou melhor, por não incentivarem o consumo por meio da parcela, ajuda a gente não ficar devendo o cartão. Porém, por conta de dar esse dinheiro por semana, a gente acaba torrando, né? Talvez se desse no mês, como no Brasil, a gente teria, ou então gastaria tudo no mês também, não sei. E aí eu percebi que a roupa, questão de estudar consultoria de moda, estilos, cores. Então, falar de roupa também tem a ver com o consumo, tem a ver com a nossa vida. E aí eu pude perceber que
tudo está interligado. Eu vi um filme que se chamava o consumismo, o consumo de Black Wood, alguma coisa assim. É bem divertido, a personalidade da pessoa é bem divertida, mas ela falou coisas e trouxe coisas também no filme que é de suma importância para todos nós. Ela tinha um perfil consumista e ela falava assim, ela não gostava de ouvir sobre economia. E aí eu parei para pensar, nossa, eu tô me vendo na personagem. Eu tô sendo como a personagem, porque eu não gosto de ouvir de economia, não, sabe? Ela até falava, ai, money, money, money. Só que a questão de a gente saber sobre economia é de suma importância para quem paga as contas. É de suma importância para quem não ganha muito. Quem ganha muito tem o dinheiro ali sobrando, então pode torrar com o que quiser. Só que quem não ganha tá pegando dinheiro emprestado do banco, tá devendo ao banco, tá ficando vermelho por conta de que tá gastando muito em coisa, compra muito, apesar de ser baratinho, vai juntando e acaba ficando caro, né? E minha mãe falava, o barato sai caro. Eu não entendia porque hoje faz sentido o barato sai caro. Porque se você compra muita coisa barata, vai sair caro. Vai acabar passando do seu limite, ainda que seja barato. Então, barato também engana, né? E eu pude entender que eu não preciso, assim, saber, ter um estudo, estudar economia, ou não preciso me graduar em economia para melhorar as minhas finanças. Mas eu vou começar a fazer próximo ano um curso que chama Finança Pessoal. É um curso pequeno. Graças a Deus, eu não vou precisar pagar por fazer o curso, mas se eu quiser o certificado, eu vou ter que pagar o certificado, se eu quiser o certificado. Mas o conhecimento nesse curso deu de graça. Se vocês quiserem, eu passo para vocês o link. Só que eu achei super interessante por conta de que, se eu quero ser uma pessoa responsável, se eu quero ser uma pessoa madura, eu tenho que saber pelo menos o mínimo, o básico de finanças pessoais, pelo menos, que é o que eu estou gastando na minha vida, né? E eu achei incrível esse filme, porque eu pude perceber que a personagem estava como eu. A gente consumia sem saber. Ou então, vou falar da personagem. A personagem, ela trabalhava, ela ganhava ali o dinheiro suado, e o que ela fazia? Eu tenho meu dinheiro, então eu vou me recompensar, eu vou me presentear com conforme eu trabalhei, então eu vou me dar o presente de comprar roupas, de comprar sapato, e aí acabava que o pior não é você consumir, o pior de todo nível que eu vejo na questão do consumo é você ficar devendo, é você pegar um dinheiro que não é seu, é de você pegar um dinheiro que você não tem, sabe? Não tem como devolver o dinheiro. Se você não tem como devolver o dinheiro, então é o pior investimento. A pior coisa que você pode fazer é comprar algo que você não tem como pagar. Que depois você vai ficar sempre em dívida, você vai ficar sempre devendo o banco. Ou então, você sempre vai ficar no vermelho. E eu acho assim que a gente tem que pensar como podemos mudar, como podemos melhorar. Então, quem é do perfil consumista, eu estava vendo que existe 3 tipos de perfil no consumo. Tem a ver com o primeiro, né, vou falar, aquele que é consumista, então, que compra muito, tem o moderado, que compra um pouco, e o mão de vaca, que só se vai comprar algo, vai ser aquela coisa bem amarrada, bem apertada. Então, eu vejo assim,
é legal ser moderado, né? Para quem é consumista também, né? Ir para o nível moderado de consumir menos, vai consumir, mas vai consumir menos, vai consumir consciente. É um avanço muito grande, porque eu sei que mexe no emocional, mexe na rotina, né? Porque antes para o consumista era sempre, né, a rotina de ir para as lojas, ir para o shopping. E agora vai ter que se controlar, vai ter que... É algo que muda, algo que vai custar, né? Vai custar no emocional. Só que também vai ser algo que vai te deixar em paz no seu bolso. É algo que você vai poder dormir tranquilo. É algo que quando você chegar em casa, você não vai se arrepender de ter comprado um bocado de coisa. E aquele mão de vaca, o ruim é por conta de que é chato estar sempre ouvindo, né, a mesma coisa. Quem tem esse perfil, para quem é consumista, acho que é muito chato estar com uma pessoa assim, por conta de que sempre vai olhar para a questão do custo, enquanto que muitas pessoas querem aproveitar o momento, ou então, sabe? Eu já vi algumas pessoas assim, até na questão de mão de vaca na comida, sabe? Por conta de que não tem muito dinheiro, não tem condição. Então, eu ficava assim, a pessoa ficava olhando na hora de... Eu tava na casa da pessoa, e aí na hora de eu usar o mel, a pessoa tava olhando o quanto eu iria usar no mel. E, gente, muito chato isso, muito chato. E eram pessoas cristãs, sabe? Eu mesma não gosto. Mas, graças a Deus, já passou e Deus me livre de estar de novo nessa experiência, porque é uma experiência super chata, eu não gosto. Então, e é algo assim que, graças a Deus, quanto na minha família no Brasil, eu não tive isso, essa experiência de... não é todo mundo que tem condição. E quando eu ia na família que não tinha condição, na minha família que não tinha muita condição, eu nunca vivenciei isso, sabe? Essa questão de estar amarrado na comida, sabe? É horrível, porque você quer se sentir à vontade, só que se a pessoa tá, sabe, é mão de vaca, e você vai comer na casa dessa pessoa, é melhor não comer, sabe? Porque você vai ter que tá sempre com... Alguém vai estar olhando pra você, sabe? E no momento da gente tá comendo, eu mesma gosto de sentir livre, sabe? Eu mesma gosto de ter um momento bom, né, na hora de estar comendo. E, infelizmente, a gente não pode... infelizmente, nem todos vão ter o mesmo jeito que a gente, né? E eu vejo assim que a gente tem que lembrar daquilo que é importante. Então, não é somente a gente saber como se vestir. Eu fiz o curso de consultoria de moda e aí eu pude ver que, assim, é só uma parte de quem nós somos. A roupa é só uma parte. Então, a gente tem que primeiro nos conhecer, a gente primeiro tem que saber quem a gente é para depois saber que roupa a gente deve investir, que roupa vai nos representar, que cor vai nos representar. Então, eu pude perceber assim que se a gente sabe sobre que roupa a gente tem no guarda-roupa, a gente já vai ter um conhecimento primeiro, uma análise primeiro, quem nós somos. Por meio da roupa, né, gente? Assim, que, você quer mudar o look, quer melhorar, quer que seu look não está te representando, era algo do seu passado, então você quer usar algo que tem a ver com sua personalidade. Então, primeiro você tem que analisar o que você já tem, não é você olhar para o novo, que são as lojas, né? As lojas mostram muita informação, muita coisa
E aquilo que tem para você, aquilo que é seu, aquilo que é da sua personalidade, é só um pedaço, mas a loja mostra muita informação. E aí o que acontece? A maioria das vezes, a pessoa que não analisou as roupas, não analisou o que queria antes, não escreveu no papel o que eu preciso, o que eu quero, o que eu quero trazer de novo, de mudança para minha vida, ou então para minhas roupas, né? Isso tem a ver com as roupas. Então, não é o principal, ou então a etapa principal não é a compra. A etapa principal é a análise. Até se você for pagar um consultor de imagem, consultor de roupa, de moda, ou então personal stylist, como as pessoas falam, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é te analisar, saber quem você é, qual é seu estilo, como é suas roupas. Vai primeiro analisar isso para depois falar sobre compras. Ou então te levar para as compras, né? O personal stylist, no final ele mostra como comprar, ou então fala, você tem que ir na loja e comprar isso, essas cores e tal, e vai te falar. Tem um programa, né, no SBT que fala sobre a questão da moda, mostra um pouco do trabalho do personal stylist. E eu tava vendo que o processo, se vocês forem analisar o processo do programa, é no final que a pessoa, que os apresentadores, né, do programa, é no final que eles vão falar sobre a pessoa ir lá comprar novas roupas. É no final, não é no começo. Então tem um processo. Nesse processo, que eles fazem muito rápido, que, assim, para a pessoa se autoconhecer, tem gente que fica anos no psicólogo para se autoconhecer, imagina. Então, não é assim tão rápido. E eu mesma não gosto desse programa na questão de que eles não analisam profundamente, eles analisam superficialmente. Então, muita gente não se sai bem no programa, ou eu analiso assim que tem gente que não fingiu, pelo contrário, teve gente que algumas pessoas foram tão verdadeiras que acabou vendo como algo ruim, né? As pessoas não entenderam isso. Eu vi uma pessoa que ela não gostou do corte de cabelo, que ela chorou, que na hora dos looks ela não gostou e tudo, e ela falava a verdade. Ela se sentiu mal na hora de fazer o programa, por conta de que, assim, o programa, ele estava analisando de forma superficial, ele estava analisando de forma para fora, sabe? E não estava olhando o dentro, não estava olhando a personalidade, que é isso que vai tocar o outro, é isso que vai mudar o outro. Ele é a pessoa se autoconhecer, a pessoa saber quem ela é. Tem muita gente perdida e querendo e tendo muita vontade de saber quem eu sou, né? E procura testes, psicólogos, ou então horóscopo também, que não ajuda, que acaba não ajudando, não mostra quem a gente é de fato. E não é fora que a gente vai descobrir isso, é dentro, sabe? Quem nós somos já está dentro de nós. Não precisa procurar para fora, a gente tem que analisar por dentro. Então, nossa história, como a gente trata os outros, como a gente lida com situações, desafios, como foi a nossa escola também, como é que a gente lidou com as situações de dificuldade na escola, como a gente está lidando com o trabalho. Então, tudo isso vai mostrar quem nós somos.
como a gente trata os outros em nossa casa, como a gente trata os outros na nossa família. Então, tudo isso tem a ver com quem nós somos. A gente pode nos analisar, e eu acho muito mais saudável a gente nos analisar do que ficar analisando os outros, né? Tem muita gente que é expert em analisar o outro, mas não sabe analisar a si mesmo, não sabe sobre as qualidades, sobre as próprias, né? Sobre as próprias qualidades e defeitos. Porque todo mundo tem defeito também, né? Não tem ninguém perfeito aqui neste mundo. Como eu já ouvi muito, assim, acho que vi muito de católicos, sabe? Fala assim, perfeito só Deus. Então, é isso, perfeito mesmo só Deus. E se a gente quer ser perfeito, se queremos a perfeição, a gente tem que olhar para Deus. E a questão da roupa, a roupa perfeita para cada um de nós, é aquela roupa que vai nos representar, que vai fazer com que as pessoas gostem de olhar a nossa roupa e goste de, assim, não somente gostar do nosso jeito, mas gostar da nossa roupa, sabe? E vai gostar tanto que vai elogiar, vai gostar tanto que pode até falar assim, fulano, onde é que você comprou essa roupa? Onde é que você comprou isso e tal, com a marca, né? E muitas das vezes não tem a ver com a questão de ser fashion, mas tem a ver com a questão de se a roupa está nos favorecendo, se a roupa está fazendo com que a gente brilhe mais. Não adianta a gente usar roupa que não nos representa, que não tem a ver com a nossa personalidade. E eu vejo assim que muitas das vezes falta o conhecimento, ou então muitas das vezes não sabemos quem nós somos, ou muitas das vezes a gente não está passando a imagem que queremos. Ou seja, uma pessoa que briga muito, ou então quer mostrar força. Uma pessoa que quer mostrar força, mas briga com as pessoas, não está mostrando força. Sabe, a força não tem a ver com briga. A força de uma mulher tem a ver dela ser profissional, ou então tem a ver dela ser uma boa mãe, tem a ver dela ter feito algo bom, positivo para os outros. E aí ela se sacrificou e mostrou a força dela nisso, né? Ou na criação dos filhos, ou no trabalho, né? Sustentando a família financeiramente, ou então se sacrificando pelo seu casamento, ou então sendo uma boa profissional, né? Falei na questão da família pelo dinheiro, mas também se a pessoa é uma boa profissional, mostrou excelência no trabalho, é uma pessoa forte. E eu vejo assim que muita gente confunde, né, a questão força. Uma mulher poderosa, uma mulher de força, não é aquela pessoa que briga, mas é aquela pessoa que ela sabe como falar, ela fala de forma envolvente, sabe? A fala é um dos grandes requisitos para mostrar quem nós somos. A roupa é uma área e a fala é outra. A fala já mostra, bora botar uns 90% de quem nós somos, de nossa essência, de nossa personalidade, vai ser por meio da fala. E é por meio da fala também que mostramos a nossa emoção. Se a pessoa está falando muito rápido, pode ser que ela está agitada, pode ser que ela está com medo, sabe? Por conta de que uma pessoa que fala muito rápido, ela não está relaxada, ela não se sente segura no próprio ambiente, ou então ela pode ser até tímida e está tentando ali, está tentando
fazer algo que não é da personalidade dela, né? Não, pessoa que é tímida. E aí vai acabar falando muito rápido. Eu mesma sou tímida, né? Nasci tímida, mas porque eu consigo controlar a minha timidez. Então a escola ajudou muito. Dificuldades na vida, ou então ter que me impor por meio da fala, meus sonhos também, né? Eu tenho sonhos que requer de mim saber me comunicar. Então, até a maioria dos trabalhos, grandes trabalhos, né? A maioria tem que ter uma fala boa. Eu mesma fiz para ser professora, imagine. Uma pessoa tímida foi fazer curso para ser professora. Então, professora fala muito. Então, meu estágio também me ajudou. Meu estágio me ajudou com essa situação de tem que falar. Você vai trabalhar, o principal aqui do seu trabalho é a fala. Fala mesmo. Então, eu estive em situações de que ou eu deixava a timidez me controlar, ou então eu iria fazer aquilo que para realizar o meu sonho. Que era mais importante do que ser tímida era me tornar professora na minha graduação. Então, mais importante do que a minha timidez é fazer aqui vídeo para vocês. E só que o que eu posso tirar de bom com a timidez? É a questão de que eu consigo falar de forma calma, tranquila, ou então, às vezes eu escuto mais o outro do que falo pouco, por conta da timidez, não é por conta de que eu quero ficar ali analisando o outro, ou algo assim, não. É por conta mesmo de que veio pra mim esse presente, né? E aí eu tento, né, conciliar, ver como é que eu faço pra não me prejudicar, pelo contrário, né? Pra me favorecer tendo a timidez. Vou tomar só um pouco de água para continuar aqui. Então, assim, a questão do simples que eu coloquei no vídeo, o simples ainda funciona. Então, eu vou até escrever aqui para não esquecer o nome do vídeo. Tá bom, gente? O simples. Que eu ainda vou editar o vídeo, ainda vou colocar aqui para vocês, para não esquecer o nome do vídeo. O simples ainda funciona. 3 pontos. Então, gente, falar sobre a simplicidade tem que ser não somente na roupa, mas também tem que ser na personalidade, sabe? Então, uma personalidade que é simples, ela tem que investir nisso, sabe? Um grande exemplo que eu tenho da minha vida de uma pessoa simples é a minha mãe, sabe? Porque ela gosta do simples, ela gosta do estilo casual, sem ela saber que ela é do estilo casual, sem ela ter estudado consultoria de moda, ou saber do assunto, ou então ter feito, ela nunca fez isso de consultoria, nunca pediu conselho ou consultoria de imagem, que estão aí, paleta de cores, nada. Mas algo que me chama a atenção da minha mãe e que ela me passou, né, que ela acabou me passando algo muito bom, é saber o que quer, é saber se posicionar. Não é somente aceitar o que as pessoas trazem para você, mas saber o que você quer para sua vida, sabe? Saber o que você quer comprar, saber qual roupa você quer no teu guarda-roupa. Então, minha mãe sempre foi assim, de eu sei o que eu quero. E é incrível porque meu pai comprava presente para minha mãe e minha mãe falava, Eduardo, isso
não gosto. Ah, isso não é pra mim. Ah, isso daqui não, Eduardo, pra que você comprou isso? Falava assim com meu pai. Então, eu pude perceber assim que ela sabia do estilo dela, sem saber que sabia. Sem saber que tinha o estilo dela. E eu pude perceber assim que meu estilo de personalidade não tem a ver com as roupas que eu tenho. Porém, o estilo que da minha personalidade requer um custo muito alto, que eu teria que ganhar muito para investir nesse estilo. Então eu percebi, o que eu posso fazer? Ou eu compro um monte de roupa nova e jogo fora as minhas roupas e coloco esse estilo da minha personalidade, ou então eu vou mais a fundo. Ou então eu vou querer saber, por exemplo, sobre o meio que eu vivo, analisar sobre as pessoas que estão do meu lado. E não somente bater o pé junto e querer usar a moda. Não. Mas também querer saber da pessoa que está do meu lado, querer saber sobre o estilo do outro, querer saber sobre a história do outro. E não somente viver a moda, sabe? Tem muita gente que é assim, que sobe, sabe, a moda sobe tanto para a cabeça que esquece de pensar no outro, esquece de pensar sobre as pessoas que estão em sua volta. E aí tá errado, sabe? Como assim? E o próprio filme que eu assisti foi super interessante, porque o consumo de Rebecca Bloomwood, alguma vez assim, um filme americano, colocou a personagem principal, ela era consumista. Animada, alegre, as roupas vibrantes, né, do estilo criativo. Acabou se apaixonando por um cara que não era consumista, que ele se graduou e trabalhava com com economia. E ele era ajudante, ou se não me engano, eu acho que ele era o chefe de uma revista que iria falar sobre economia. E estavam contratando as pessoas e contratou a personagem principal para trabalhar com economia, sendo que ela se formou em jornalismo. Só que ela era consumista, ela não era econômica. Mas enfim, foi contratada porque tinha perdido o trabalho, nesse desespero de... E o sonho dela era trabalhar com revista de moda, não era com... Agora foi interessante que um homem que ela ia fazer uma entrevista para uma revista de moda. Então ela nem chegou a fazer, falou que já tinha acabado a entrevista. E aí ela ouviu um conselho do cara que já estava lá trabalhando. E deu uma dica interessante, porque muitas das vezes a gente começa trabalhando com aquilo que a gente não gosta. Muitas pessoas, né, acabam trabalhando com algo que não gosta, mas que conforme vai estudando, conforme vai, né, trabalhando, ou então acaba tendo outro emprego, ou investindo no seu trabalho dos sonhos, ou abrindo um negócio, né? Então, esse trabalho que você tem, que é renda, pode te ajudar a ter o trabalho dos sonhos, e depois, futuramente, você sai do trabalho principal e começa a viver do trabalho dos sonhos. E aí eu achei super, super legal que o próprio filme mostra isso, que não precisa a gente viver eternamente no trabalho que a gente não gosta. E também ele mostra no filme que a gente também não precisa viver de sonho, né? Como é que pessoas que querem uma vida melhor
não tem como viver de sonho. Ou então, para quem quer realizar o sonho, a gente tem outro caminho. Se não está conseguindo realizar seu sonho, tem um outro caminho que vai fazer com que você realize seu sonho, que vai ajudar você a realizar seu sonho. Então, eu pude perceber assim que a gente precisa entender precisa entender não somente de roupa. Nossa vida não é somente de roupa. A gente precisa entender que usar a roupa que nos representa vai ajudar em nosso trabalho, vai ajudar com as pessoas, né, com o nosso social, vai ajudar a gente ser quem a gente quer ser, né? Ajuda um pouco, mas de nada adianta se você está mostrando outra imagem, se você está mostrando que algo diferente nas roupas, as pessoas não vai olhar. A roupa, primeira olhada é a roupa, mas depois as pessoas não vão olhar para tua roupa. Depois, o processo de conhecimento, um processo, assim, questão do trabalho também, te contratou. Mas depois as pessoas vão começar a analisar você pela sua personalidade, sabe? Se você é fechada, se você é aberta, se você é alegre, se você é séria, se por aí vai. Então, a questão de saber sobre a roupa, ela pode contribuir um pedaço sobre a questão da personalidade, mas se você tem uma personalidade que você não está mostrando na sua fala, nas suas ações, no seu comportamento, então não adianta você sabe ter uma consultoria de moda, não adianta ter consultoria de imagem se você continuar, por exemplo, tratando mal as pessoas. E, ainda que você se vista bem, as pessoas não vão ser atraídas, ou então as pessoas não vão querer estar perto de você, ainda que você tenha uma roupa maravilhosa, sabe? Ainda que você esteja na moda, se a sua personalidade acaba sendo negativa, então de nada adianta investir em roupa se tem algo mais profundo, se tem algo que tem que ser mais trabalhado para você ter a personalidade dos sonhos, ou então ter a sua personalidade que está dentro de você. Que muitas das vezes a pessoa esconde o bom dela dentro dela. Tem gente que é assim, que só mostra o lado ruim e acaba guardando o lado bom para ela. Às vezes às vezes é um gatilho de defesa, porque não quer mostrar fraqueza, não quer mostrar, se sente vulnerável, por exemplo, mostrar que é doce, aí quer mostrar que é forte. Ou então não quer mostrar fraqueza, não quer mostrar outro lado, ou então não quer mostrar dificuldades, não quer mostrar um outro lado que faria com que certas pessoas iriam olhar de forma diferente. Mostra força, agressão, ou melhor, mostra uma fala assim, né, uma fala ruim, por conta de que não quer mostrar fraqueza, sendo que todo ser humano tem fraquezas, sabe? Sendo que o ser humano não é perfeito. Então, às vezes, quando a gente mostra as nossas fraquezas no momento certo, na hora certa, pode sim fazer com que as pessoas
se atraem a nós. Por quê? Porque ela vai se ver, ela vai ver, nossa, ela tem a mesma fraqueza que eu, ela tem a mesma dificuldade que eu. Então, isso pode ser algo positivo, só tem que saber como usar a fraqueza. Por exemplo, eu sou muito sensível, mas eu tava vendo vídeos, né, de uma influencer que tava chorando muito e, assim, eu, na hora, não queria mais ver ela, eu tava cansada de tanto ver choro, eu tava acostumada com ela toda alegre, toda feliz, só que muita gente viu o vídeo, deu like, parabenizou essa pessoa por conta de que colocou no lugar, ou então por conta de que viu outro lado da pessoa como algo humano. Então, tem gente que é youtuber, que ganha dinheiro, que sabe, por exemplo, usar o favor dela, que é o marketing pessoal, né? Sabe usar o favor dela o choro. Ou então sabe usar o favor dela a tristeza, de abrir o coração e tudo. As pessoas estão ali encantadas, vendo a pessoa assim, nossa, fulana pensava de um jeito e agora tá mostrando esse lado. Eu também já passei por isso, perda, e vai e fala aquilo no YouTube. Então, às vezes pode ser marketing, às vezes pode ser jogada, ou então a pessoa simplesmente, para não, às vezes tá ganhando dinheiro, para não perder, né, dinheiro, ganhar pão, acaba mostrando a realidade da vida dela, né? Pode ser isso também. Mas tem pessoas que sabem, que joga. Teve uma youtuber mesmo que muita gente viu com lado negativo porque ela sabia esse lado do marketing e estava usando a filha, né? Tinha as filhas, e aí a principal era a filha, só que fez brincadeiras pesadas, colocava a filha lá embaixo e colocava as pessoas, né, lá em cima. Colocava o youtuber, né, a fama do YouTube lá em cima e a filha lá embaixo. Porque ela sabia sobre o marketing. Ela sabia que para ela ganhar dinheiro tem a ver com pessoas, tem a ver com o número de pessoas dela no YouTube. Então ela sabia, meu sustento tá vindo disso. O YouTube tem a ver com as pessoas. E aí por isso que colocou lá em cima as pessoas. E esqueceu que o principal é a filha e não as pessoas, né? E de certa forma, as pessoas viram com o lado de forma negativa, né? Como ela tratou a filha. Só que ela não tinha curso de marketing, ela não tinha curso de publicidade ou propaganda, né? Não tinha isso. Mas como é que ela sabia disso, né? Ela, com a vivência, com a prática, ela descobriu um conhecimento de como atrair as pessoas. E eu vejo assim que a roupa é só um pedaço, certo? A roupa é só um pedaço. O cabelo, por exemplo, também, né? É só um pedaço. Porque o principal aqui no YouTube, o que eu tô fazendo agora, o principal é a fala. E aí, por meio da fala, dá para as pessoas saberem como está o meu humor, se está alegre, se está triste, se, por exemplo, se eu usasse um batom vermelho, né, esse batom, e acabasse muito séria, rígida, as pessoas iam pensar o quê? Que eu sou arrogante, que eu me acho, sei lá, que eu, sabe? E teve uma fala de alguém aqui no YouTube que me comparou com uma pessoa que eu olhava para a pessoa, meu Deus, eu não sou assim. Tem alguma coisa que tem que mudar em mim, tem alguma coisa que aconteceu comigo que eu fiquei séria, que eu fiquei fechada. E engraçado porque eu tava analisando a questão de
do meu passado, né? Eu tava pensando, como Ana Maria era, né? No passado. Então, eu era super alegre, eu nasci, minhas amizades e tudo. Eu era muito, assim, expansiva, aberta, comunicativa, eu tinha muitos amigos. Quando eu estava num local praiano, quando eu ainda não era evangélica e não tinha muita mudança, assim, minhas amizades e tudo, sabe? As pessoas gostavam de mim. Então, eu conseguia fazer amizade fácil e tudo. Quando eu fui para uma cidade de interior, totalmente diferente, povo, assim, mais simples, as roupas são mais simples. Claro que as roupas também, eu usava muita sandália, né? Eu usava muita roupa assim, short, sandália. Só que quando eu fui em outro ambiente mais assim de interior, usava até usava roupas arrumadas, né? Salto alto, só que mais calça jeans. Só que a personalidade era muito mais forte, sabe? Não era assim, personalidade tranquila e tal. A fala, eu percebi muita fala rígida, assim, forte e tal. Então, no começo que eu fui adolescente, me custou. Então, o ambiente que eu tava era escola, né? Então, o ambiente de escola primeiro me chocou. Não consegui fazer amizade fácil. Eu fiquei super tímida, super, uma timidez, meu Deus. Eu era tímida, né? Só que por conta de ter a aceitação das pessoas, eu me abria, sabe? Eu florescia, eu falava com as pessoas, eu não tinha, sei lá, nem passava que eu era tímida, mas sempre tive isso de nunca de briga, a maior, quando eu brigava, eu também tive assim, eu tive um momento rebelde. Eu tive um momento rebelde e por conta dessa rebeldia, eu acabava sendo muito forte, sabe? Por conta da rebeldia. Só que quando eu fui e mudei de um ambiente para outro, eu me transformei. Eu não tinha mais controle, eu estava muito introspectiva, eu estava muito na minha, e se duvidar, eu estava até com depressão e não sabia, não sei. Só que eu não mostrava a minha depressão, só que dava para ver com as cores do casaco, falta de maquiagem, querer ficar muito no quarto. Então, tudo isso tem a ver com sinônimos de uma pessoa que tá pisando na depressão, sabe assim, que tá entrando na depressão, de não querer estar perto de gente e tal. Só que eu não era assim. E a parte evangélica me fez querer ser uma pessoa séria. E aí aquela coisa assim que eu tava assim confusa, sabe? Eu tava confusa de quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu sou de verdade por dentro, o que eu quero passar pros outros e aquela bagunça toda, sabe? Só que aí, diante de tudo isso, eu pude ver assim, hoje eu consigo me analisar melhor. E aí eu pude ver que, assim, eu não preciso, sendo evangélica, eu não preciso ser séria, entendeu? Porque por ser evangélica, só que eu, eu gosto de piada, mas eu não gosto de piada que vai maltratar o outro. E você pode olhar pela minha fala que eu tenho uma personalidade meiga, sensível, calma, serena e por aí vai. Então, é o meu lado do estilo romântico, sabe? E eu gosto dessa coisa, nossa, como quando eu era adolescente, como eu fantasiava
meu príncipe encantado. Como eu sonhava em encontrar esse cara. Como eu sonhava, assim. E claro, gente, assim. Não quero me gabar, mas, assim. Meu esposo, ele tem um coração de ouro, sabe? Ele tem uma personalidade que eu gosto, que eu amo, sabe? Que Deus colocou nele de... Ele não é assim, ele conversa, ele é educado, ele tem essa coisa formal, eu gosto disso, dele, dessa formalidade, mas ele tem algo que eu não tenho, que eu tenho que trabalhar, sabe? Que é a questão de ele consegue falar com todo mundo, sabe? Ele consegue tratar bem tanto o rico quanto o pobre. E quem tinha isso era minha mãe, sabe? Ela sabia falar com todo mundo, ela não tinha vergonha e ela tinha uma simplicidade que até hoje muitas pessoas admiram. E não é somente na família, mas, sabe, é na igreja também que ela frequenta. Ela tinha muita amizade com pessoas do trabalho dela, ou seja, as pessoas gostavam de minha mãe. E era por ser uma pessoa simples. E tem a ver com isso, né? Tem a ver com o tema. O simples ainda funciona. Por quê? Porque as pessoas não querem estar com pessoas pedantes, não querem estar com pessoas que se acham, querem estar com pessoas que, que são abertas ou que são simples, sabe? Que são alegres. Então, eu, então eu pude perceber assim na minha vida que teve muitos assim altos e baixos na minha personalidade, né? Porque eu saí de uma personalidade rebelde, me tornei evangélica e não era mais rebelde, mas eu comecei a ser muito séria. Eu comecei a ser muito fechada ou muito rígida por conta da religião evangélica. E aí eu tive a surpresa de, quando eu vim para os Estados Unidos, eu levei esse choque de realidade, de como é o evangélico aqui nos Estados Unidos. O evangélico aqui nos Estados Unidos, ele não é religioso. Ele parece ser um pouco do católico, sabe? Aí no Brasil. Ou seja, tem gente evangélica que vai beber, que vai pra balada, que é evangélico e vai pra igreja. Que, assim... Então, eu tive esse choque de perceber que eu poderia, então, ser quem eu sou. Eu poderia, sim, sabe? Por exemplo, ser simples, que não precisa de muita coisa. Principalmente quando eu vou na igreja, eu tenho cuidado, ou tento, né? Apesar que eu não gosto, mas por ter gente simples, por ter gente que não tem condição, eu parei de usar um sapato marrom que eu tava usando e vou de tênis e vou de sapato simples, roupa simples, por conta de que eu vi que eu não precisava me arrumar tanto. Eu vi que às vezes eu me arrumo, sabe? Às vezes eu dou aquele, assim, aquele dia de tô com vontade de me arrumar, de me sentir bem, de não importa o que as pessoas vão falar. Então, já teve dias isso, sabe? Só que eu sei que as pessoas que estão lá são simples. Tem gente que mora em fazenda e
eu soube até assim, que eu até pensava que a pessoa era... eu pensava que o homem era fazendeiro, só que não, ele trabalhava, ganhava bem, só que morava na fazenda. E o estilo dele, as roupas, era estilo de fazenda. E aí eu pensava nisso, que ele trabalhava com isso. Tá vendo? Eu analisei a roupa dele. Só que o estilo de trabalho é diferente do estilo de vida, diferente do estilo de roupa. Mas ficou interessante, né? Porque como ele mora na fazenda, então quis colocar esse estilo. Só que me enganou, né? Acabou me enganando, porque eu analisei a roupa dele, né? Mas tem um trabalho que ganha até mais do que meu esposo, por exemplo. E a roupa dele é mais simples do que a do meu esposo, sabe? Só que a questão da roupa é assim, é você usar o simples e se sentir bem. E coincidir com a sua personalidade também, sabe? Porque se você tá usando um simples e não tá se sentindo bem, então tem alguma coisa. Tem alguma coisa que tem que ver por que você não tá se sentindo bem com essa roupa. Por que você não tá se sentindo bem com o simples. Eu mesma vou dar uma experiência aqui sobre mim. Sobre a questão de que eu tava com esse casaco. Comprei, eu escolhi, eu olhei as cores, eu analisei até as roupas, sabe? Eu pensei, não, eu quero uma cor escura, um azul escuro, para combinar com minha calça azul escura, que eu mais gosto, que não marca minha perna, que eu estudei, que fica bom no meu corpo e tal. E meu esposo me incentivou, tudo na paz, tudo tranquilo. Então, na hora de usar o casaco, eu não me senti bem. Eu tava sem isso, né? Eu tirei isso. Tava só com o casaco mesmo, sem objetos. E aí eu indo no supermercado, eu me senti... E meu esposo, e o pior, meu esposo ainda foi com um casaco. Meu esposo ainda foi com um casaco igual o meu. E aí eu me senti tão masculina e senti tão ruim, assim, veio com aquele sentimento negativo, sabe? Por conta de que não era eu. Não era eu e eu pensava, e agora? Eu não vou desfazer do casaco. O casaco, ele esquenta, ele tá seguindo a função dele, que é para isso que eu preciso, mas ele me deixa, não me deixa feminina. Então, o que que eu fiz? Tem pouco tempo, imagina, eu fiz o curso de consultoria de moda, mas na hora de aplicar, eu não estava conseguindo aplicar. E eu tinha, assim, eu não precisei comprar, eu já tinha isso. Isso eu trouxe, esse daqui, por exemplo, é do Brasil, sabe, gente? Ou melhor, todos os que eu tenho é do Brasil. Posso até mostrar pra vocês. Ainda não comprei... eu ainda não comprei isso, sabe? Esqueci o nome. Mas eu ia chamar de lenço, mas isso não é lenço. É cachecol? Cachecol, né? Tem muita coisa assim, tem coisas no Brasil que eu esqueço até de nomes, palavras, lembrem, sabe? Então eu comprei aqui nos Estados Unidos, eu comprei luva. Eu tinha luva no Brasil, só que eu não usava, sabe? Sentia frio, mas não era... O frio daqui é de doer cabeça, é de doer a mão, sabe? De às vezes a mão ficar até dormente. Então, quando eu vou pra igreja, eu vou com luva, mas aí quando eu entro na igreja tá quente, ou então não tá tão frio quanto lá fora, aí eu tiro a luva, porque a maioria não tá, ou então todos não estão usando luva pra não chamar muita atenção. Mas, voltando pra história, então eu percebi isso, que faltava era um acessório para me sentir mais feminina. E graças a Deus não tô com vontade de comprar o casaco laranja. Não,
não faz parte das minhas cores, das cores que eu gosto também, que me representa. Só que, assim, era só isso que precisava. Só que a gente tem que saber quais acessórios usar ao nosso favor. Então, a única coisa que faltava era um acessório. A única coisa que faltava era um cachecol nesse casaco, não era outro casaco, sabe? E muitas pessoas acabam gastando rios de dinheiro em roupa e não investe no acessório, não investe num cinto, não investe num chapéu, ou então tá na moda colocar tipo uma tiara, né? Mas tá com a tiara diferente que fica tipo uma bola aqui, eu não sei, parece algo assim voltado para África e tal. Mas tá na moda isso. Se a pessoa quer investir e o cabelo fica super legal, o look fica melhor. Então, às vezes falta isso, um acessório para ajudar seu look. E, assim, meu corpo mesmo, eu não estou. Esse casaco, ele não ajuda a parte corporal, né? Eu não tô com um casaco bem estruturado. Não, ele não é estruturado. Ele é esportivo, sabe? Então, muita gente que, se você for ver nos filmes, que sai correndo, então usa muito isso, sabe? Pessoas comuns e tal, que só vai caminhar mesmo pra fazer um exercício, usa esse casaco. E só que algo do que favorece o meu corpo e também de algo que eu tô investindo no meu estilo é esse acessório do cachecol. Só que na hora de estar mais quente, teria que ser algo mais, né, leve, ou então fala muito de colares, né, e usar colares chamativos para as pessoas olharem mais para aqui para cima do que olhar para as minhas pernas, porque o meu corpo é o triângulo. Então, o triângulo, a parte de cima é pequena e a parte de baixo é grande. E se a gente não usa algo chamativo aqui nessa parte, as pessoas acabam olhando muito para a estrutura maior que vai ser a perna. Esse é o meu tipo corporal. Então, gente, falei muito. E agora vou terminar esse vídeo, tenho muita coisa para fazer. Tenho que ajeitar a casa. Sou também, né, dona de casa, esposa, dona de casa. Então, preciso ajeitar a janta. Vou comer também, tomei só um café. E agora ia ajeitar as coisas aqui para casa, porque minha sogra vai vir também, né? Em dezembro. Tô aqui fazendo vídeo, mas não vou poder gravar muita coisa como eu queria. Presentes eu vou mostrar depois, certo? Para vocês, já aberto, por conta de que eu vou estar com minha sogra, então não consigo. Não, viu, gente? Me perdoe, mas eu não consigo fazer vídeo. Se fosse só meu esposo, aí tudo bem, eu faria vídeo pra vocês. Só que não rola, não dá, sabe? Então, gente, fiquem com Deus. Que vocês tenham um ótimo Natal. Vou tentar fazer alguns vídeos até dia 15. Acho, se eu não me engano, eu vou olhar. Acho que até dia 15 dá pra fazer vídeo com vocês. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, que foi diferente. Eu tentei fazer live, vou aqui rapidinho, né, explicar para vocês. Tentei fazer live, mas não consegui, alguma coisa que eu tenho que ver do YouTube. Então, depois eu vejo com calma sobre isso, que eu quero... Vai ser minha primeira live, gente, vai ser minha primeira live, que eu não fiz ainda aqui pro canal. Então,
que vocês tenham um excelente Natal, que seja um Natal abençoado por Deus e até a próxima. Amanhã tem mais.